Fala, povo de Deus, bem-vindo ao primeiro dia da nossa série Deus não desiste de você, onde nós iremos ler o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, que foi contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época que o profeta Isaías, que o profeta Amós, Miqueias e Jonas, amém? Então, no mesmo tempo, haviam esses 5 profetas, né? Jonas, Miqueias, Amós, Isaías e Oséias, trabalhando junto para o Deus vivo. Amém? O livro do profeta Oséias vai nos trazer uma mensagem que Deus não desiste de você. Porém, no capítulo 1, vai trazer a mensagem que Deus não desiste de você. Porém, Ele também não se agrada dos nossos erros e dos nossos pecados. Vem comigo que você vai entender. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, aqui cita os reis de Judá e os reis de Israel. Por quê? Porque nesse momento a nação está dividida, reino do norte, reino do sul, a nação de Israel e o reino de Judá. Se a gente ler os livros de reis, os livros de crônicas, nós vamos ver que no tempo em que ficou dividido entre reino de Israel e reino de Judá, todos os reis, todos, 100% dos reis que se levantaram no reino de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos, tá? E em Judá, alguns fizeram o que era bom, mas outros fizeram o que era mal. Amém? Versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, então Deus vai dar uma ordem a Oséias agora. Vá e tome uma prostituta e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então preste atenção, olha a ordem de Deus. Deus mandou o profeta se casar com uma prostituta. Na versão NVI a palavra é adúltera, mas em todas as outras traduções a palavra é prostituta, sendo uma das traduções traz até mesmo prostituta de um templo pagão. O fato é, Gomer, essa mulher, era de fato uma prostituta. E Deus mandou o seu profeta se casar com uma prostituta. Isso aqui, gente, isso aqui é uma loucura, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque hoje em dia, o que a gente mais vê, principalmente na internet, é um irmão apontando o dedo pro outro. Satanás não tá nem tendo muito o que fazer, porque os irmãos já estão todos se atacando. Agora, eu fico imaginando se um homem de Deus que tem destaque na mídia, porventura se casasse com uma prostituta. Meu Deus, se Deus mandasse alguém fazer isso aqui hoje, meu Deus, essa pessoa seria apedrejada, essa pessoa seria excluída, essa pessoa seria vítima das maiores difamações do mundo, só que Deus mandou ele fazer isso. Da mesma forma como Deus mandou o profeta Isaías, durante 3 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, agora me falha a memória, andar nu. Alguns vão dizer que era seminu, outros vão dizer que era nu, mas o fato é, andou aí 3 anos com pouca roupa, com as suas nádegas de fora. Tá entendendo? Olha que loucura. Olha que loucura. Imagina se isso acontece nos dias de hoje. Agora, eu quero passar 2 mensagens para você. A segunda é mais importante, nós já vamos chegar lá, que é o que diz aqui o livro de Oséias. Porém, eu quero trazer uma mensagem para você que é a seguinte. Às vezes Deus vai mandar coisas, Deus vai mandar a gente fazer coisas que não vão parecer normais aos nossos olhos, que não vai parecer nem certo aos olhos de outras pessoas. Agora, nós precisamos escolher entre fazer o que faz sentido ou entre fazer o que Deus manda a gente fazer. Entendeu? Nós precisamos tomar uma posição de obediência a Deus tão extrema a ponto de fazermos tudo o que Ele manda. E vou dizer outra coisa. Quando Deus te manda fazer algo, é bom que você faça na hora, porque se for fazer depois, vai ser mais difícil. Se for parar para pensar, muitas vezes você vai desistir. Então, quando Deus te mandar fazer alguma coisa,
faça na hora. Ainda que naquele momento não faça sentido, ainda que naquele momento ninguém vai entender, escolha obedecer à voz do Senhor. Agora, versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome desse menino de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reinado de Israel. Ou seja, Oséias teve um filho com Gomer e Deus escolhe o nome do filho. Por quê? Porque o nome do filho significa aquilo que Deus vai fazer com a nação de Israel. Versículo 6. Gomer engravidou novamente, deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, trarei com amor a nação de Judá e lhe concederei vitória. Não pelo arco, não pela espada e não pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então agora ele tem uma filha e Deus escolhe o nome novamente, porque o nome traz o significado daquilo que Deus vai fazer novamente. Repare que aqui Deus fala que nesse momento não vai tratar a nação de Israel, o reino do norte, com amor. Por quê? Porque lá na frente do livro nós vamos ver que Deus não desiste de você. Porém, Ele não concorda com os nossos erros e os nossos pecados. Ele não passa pano para o que é errado. Pecado continua sendo pecado. Há perdão quando confessamos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 2,1, filhinhos, escreve essas coisas para que não pequem. Porém, se pecarem, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Então ele nos perdoa, porém ele não se agrada dos nossos erros e, certamente, se confessarmos e abandonarmos, receberemos perdão, porém não seremos livres das consequências do pecado. Versículo 8, depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse-lhe: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Olha aí, quando nós vivemos na iniquidade, mergulhados no pecado, deixamos de ser povo de Deus. E Ele deixa de ser o nosso Deus. Por quê? A Bíblia vai falar que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Como é que alguém que é filho do diabo vai poder ser filho de Deus? Como é que alguém que é filho do diabo vai ser parte do povo de Deus e vai dizer que o Senhor é o seu Deus? Não tem como. Ou seja, aqui mais uma vez o terceiro filho de Oséias está passando uma mensagem. Quem vive na prática do erro não é do meu povo e eu não sou o seu Deus. Então você que fica falando que o Senhor é o seu Deus, mas vive na prática do pecado, não se engane, meu irmão. Deus tem perdão para você, Deus tem amor para derramar sobre você, Deus tem graça para derramar sobre você, Deus tem uma nova história, tem um novo começo, Deus está de braços abertos, porém nesse momento Ele não é o seu Deus. Ele não é o seu Deus, porque quem vive na prática do pecado se torna filho de Satanás. Versículo 10, contudo, os israelitas ainda serão como areia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então aqui tem uma profecia que nações das quais os israelitas diziam, ali não é povo de Deus, Deus ali os chamaria de filhos do Deus vivo. Que profecia é essa? Aqui o profeta Oséias está profetizando a respeito dos gentios, eu e você, dos não israelitas, mas que foram alcançados pela graça de Deus e se tornaram filhos do Deus Altíssimo. Oséias 1:10 traz uma profecia a meu e ao teu respeito, porque não éramos povo de Deus, não éramos parte da nação que Deus havia escolhido, porém Deus, na sua graça e misericórdia, nos alcançou através do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz, e hoje, se temos fé em Cristo, podemos ser filhos do Deus vivo. Nós temos a maior honra do mundo, que é ser filho do Deus vivo. Eu ouço pessoas que falam, eu queria ser filho de fulano, filho de ciclano, são pessoas famosas, poderosas, que vão deixar uma grande herança. Acredito que isso seja bom, porém a maior honra que nós podemos ter nessa terra é sermos chamados de filho do Deus vivo. Amém? Agora, para concluir o capítulo, eu quero dizer um negócio. Deus manda Oséias se casar com uma prostituta. Lá na frente a gente vai entender isso melhor, só que essa prostituta, Gomer, vai lhe dar filhos, mas vai voltar à prostituição e Deus vai mandar o profeta Oséias ir até ela e perdoá-la. Deus dá 3 filhos para Oséias e escolhe o nome dos 3. Tá? Quando Deus manda
Oséias se casou com a prostituta Gomer e ela volta para a prática e Deus manda ele ir lá e perdoar e trazer ela de volta, é um sinal daquilo que Deus vai fazer. Porque o povo se prostitui com o seu pecado, se afasta de Deus, mas mesmo assim Deus vai e traz de volta, porque Deus não desiste de você. E quando ele dá 3 filhos para Oséias e escolhe o nome dos 3 e cada um tem um significado, é um sinal daquilo que Deus vai fazer com o seu povo. Ou seja, o livro do profeta Oséias, ou mais do que isso, a vida do profeta Oséias, é um sinal de Deus para as pessoas. O que Deus vai fazer na vida do profeta Oséias serve como sinal daquilo que Deus quer fazer na vida do seu povo. Tá? Então, Oséias não tem apenas uma mensagem de Deus, ele se torna uma mensagem de Deus. O ofício do profeta é pesado, porque ele não apenas carrega uma mensagem, como ele se torna a mensagem e Deus lhe usa como exemplo. Será que Oséias, profeta do Senhor, queria se casar com uma prostituta? Para depois ser traído por ela, para depois ter que ir lá no prostíbulo, perdoá-la e trazê-la de volta? Você acha que foi fácil a vida do profeta Oséias? O chamado do profeta, ele é pesado, ele é difícil, porque ele não apenas carrega uma mensagem, mas ele se torna uma mensagem. Mas eu quero dizer para você, que você, meu irmão, também é uma mensagem de Deus para a terra. A sua vida também é um sinal do Deus vivo para muita gente, porque tem pessoas que quando olham para você e sabem que você serve a Deus, vão passar a analisar cada passo que você dá, e cada sorriso, cada palavra, cada choro que escorre dos seus olhos vai ser visto como um sinal para alguém. Ah lá, tá na prova, mas tá passando dificuldade dentro da casa dele, a gente sabe, só que ele não para de cantar, ele não para de falar que Deus é fiel, ela não para de falar que as coisas vão dar certo, ela não para de me convidar para ir na igreja no domingo, a coisa tá difícil, mas ela continua adorando. Eu quero essa força que ela tem, eu quero essa fé que ela tem, eu quero essa esperança que ele carrega. A sua vida é um sinal de Deus para muita gente, assim como a vida do profeta Oséias foi um sinal para muita gente. Deus está mandando eu te dizer que a sua vida também é referência para muitas pessoas. E aquilo que você faz ou deixa de fazer impactará diretamente todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Então, é necessário que eu e você prestemos atenção para darmos um bom testemunho para as pessoas que nos cercam. Tá bom? Porque imagina eu, Vitor, prego a palavra, faço isso, faço aquilo para o reino de Deus, mas no meu dia a dia só faço e falo coisas terríveis. Que sinal eu estarei dando? Que testemunho estarei dando? Será que estarei aproximando pessoas de Cristo ou estarei as afastando ainda mais? Então, a nossa vida, meu irmão, é um sinal de Deus, é um testemunho de Deus, é uma carta viva de Deus, como Paulo fala, para muita gente, tá? Cuidado com o exemplo que você tem dado para aqueles que te cercam. Amém? Que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã no capítulo 2.